Amém, aleluia, podem sentar. Obrigado, queridos, muito obrigado. Ele é simplesmente tudo. Ele é simplesmente tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém. Quem já nasceu de novo, só levante a mão, deixa a mão levantada. Quem já nasceu de novo, ok, então não vou perguntar se você está bem, porque quem nasceu de novo sempre está bem. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. É o que está passando, mas o que está passando não é você. Ele está passando. Eita glória! Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Então, gostaria que vocês abrissem em Salmos, no capítulo 33, na revista atualizada, Milena, capítulo 33, versículo 12. Salmos, capítulo 33, versículo 12. Aleluia, Jesus é simplesmente tudo. Aleluia, aleluia. Eu sou apaixonado por Ele. Versículo 12: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todo mundo repete comigo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém. Então, quem veio de manhã não vale. Não responde não, tá bom? Jesus é o Senhor da nossa nação? Não responde quem veio de manhã. Estou perguntando à turma que veio agora à noite. Sabe, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E onde o Brasil está? Em Marte, Júpiter, Saturno. Ele está onde? No mundo. Aí, com base nessa informação, te pergunto: Jesus é o Senhor da nossa nação? Vamos lá. Tem mais gente aqui que eu sei. Jesus é ou não é Senhor da nossa nação? Com base nessa informação que nós já sabemos. Não. Jesus não é o Senhor da nossa nação. E o Brasil não é do Senhor Jesus. É por isso, se o Brasil fosse do Senhor Jesus, não haveria tanta roubalheira, não haveria um sistema que corrompe as pessoas, não haveria tanta corrupção em nenhum governo do Brasil. Porque Jesus sendo o Senhor, haveria um governo justo, um governo bom, um governo excelente. O povo de Israel tinha esse governo, que era Deus, que era o rei deles. Deus é quem governava eles. Mas eles escolheram ter um rei humano. E isso não foi bom para o povo de Israel. É só observar a história. Como, embora teve reis que eram bons, outros eram ruins, e ficava aquela intercalação de reis bons e ruins. Uns serviam a Deus e outros não. E por isso, cada vez que eles elegiam um rei que servia a Deus, a nação prosperava, crescia, aumentava. Quando eles elegiam um rei que não servia a Deus, a nação diminuía. Por quê? Porque tudo que é bom vem de Deus. Toda prosperidade vem de Deus. Vou dizer de novo: toda paz vem de Deus, toda alegria vem de Deus. Em Deus não existe pobreza. Em Deus não existe doença, não existe enfermidade. Mas sem Deus, aí a bagunça está feita. O mundo jaz no maligno, porque Satanás tem direito de estar aqui, que foi dado por quem? Por Adão. Adão, ao pecar, ele deu a Satanás o direito de agir nesta terra. Mas veio o último Adão, Jesus,
e nos deu direito de viver fora do domínio de Satanás no reino da luz. Hoje nós somos luz, porque Jesus sim é o nosso Senhor. Jesus não é Senhor do Brasil, Jesus é o teu Senhor. Eu vou repetir, Jesus não é o Senhor do Brasil, Jesus é o teu Senhor. Então, quando nós estamos inseridos em uma determinada comunidade, uma certa localização com pessoas, acredite, todos nós somos formadores de opiniões, e todos nós somos influenciadores, e todos nós também somos influenciados. A questão é quem você escolhe para te influenciar. Amém? Você é um influenciador, você sim é um formador de opinião. Pastor, eu nem rede social tenho, como é que eu posso ser formador de opinião? Ainda que não tenha uma rede social, você é sim um formador de opinião. Pessoas ouvem você, ouvem o que você fala e concordam ou discordam de você. Então, você expressa suas opiniões, é formador de opinião, sim. O nosso problema é porque muitos de nós, escute bem o que eu vou te dizer, muitos de nós temos ficado longe disso, vivendo uma pseudo-espiritualidade, esquecendo que o natural foi tão criado por Deus quanto o espiritual. Nós precisamos agir no natural, tanto quanto com o espiritual, e foi justamente a nossa omissão na parte natural, na parte da política, que fez com que pessoas que não deveriam estar no poder estivessem, porque a gente se omitiu. Durante, anos, dezenas de anos, era dito a seguinte frase: igreja e política não se misturam. Pastor que falasse de política na igreja, ele era execrado, ele era, dispensado, era menosprezado, era desprezado. Quem quer que fosse, não se fala de política aqui, porque a política é do cão. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Política é uma coisa nojenta, hedionda, horrorosa, nem se deve tocar no meio da igreja. Era quase como se fosse o mundo acabava se alguém falasse sobre isso. E quando a igreja se omitiu nisso, muitos amados irmãos, pessoas de bem, pessoas excelentes, pessoas de caráter, não tinham consciência, não sabiam como votar, e votavam em muitos pilantras, gente que simplesmente travestidos de crente, que não era nada de crente, que descia de paraquedas na igreja, né, e votavam neles. Outros iam para outro lado. Qual é? A outra ponta. Como eu já falei lá no Rema, né? Um amigo meu disse que Jesus te falou que o caminho para o céu é estreito. Então os crentes vão de uma ponta para outra com facilidade enorme, vai para os extremos. Mas todo extremo é beira. Beira de açude, beira de mato, beira de abismo, E Satanás atua nos extremos, ou seja, ele atua na beira, ele não está no caminho, ele atua na beira. Então quem estiver lá é que começa o detalhe. Aí o outro vai para o outro extremo, recebia todos os políticos e dizia: e aí, a igreja ganha quanto se o pessoal votar em você? Essa igreja está precisando de bancos, então eu dou 100 bancos nessa igreja, e se eu ganhar, pastor, tem um carrinho para o senhor. Eu estou dizendo, meu irmão, porque eu nasci e fui criado dentro de igreja, eu sei como funcionava. Ei, tem um carro para o senhor, se eu ganhar, tem um carro para o senhor, pode ter certeza. E aí, aquele pastor saía do âmbito, do chamado que Deus tinha para a vida dele, e se tornava um cabo eleitoral de uma pessoa corrupta, que gostava de comprar os outros. Tudo isso porque a igreja não mergulhou na palavra, para procurar descobrir quais são os princípios básicos da palavra de Deus, que é o que nos faz feliz. Não, pastor, mas aí é o seguinte, a gente tem que ver que religião, ela não se deve misturar. Irmãos, não estou falando de religião, eu estou falando de Bíblia. Muitas religiões podem usar a Bíblia, mas a Bíblia não usa nenhuma religião.
A palavra de Deus, ela é clara. Deus não tem compromisso com a sua religião, meu irmão. Deus tem compromisso com você. Você é maior do que qualquer religião que você professe. E eu nunca vi uma religião levar alguém para o céu. Eu nunca vi uma religião fazer bem. Pelo contrário, fez um mal para caramba. Qualquer uma. Nenhuma presta. O importante é você desenvolver um relacionamento com Deus e com seus irmãos. Ou seja, o amor na vertical e o amor na horizontal. É assim que funcionam as coisas. Estão entendendo até aqui, gente? Então, voltando para a política, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, e a igreja não deve se omitir nesse lado. A igreja não deve fechar os olhos para isso, como fez tantas vezes. A igreja precisa saber votar de forma consciente. Pronto, pastor, agora o senhor me diz aí em quem a gente deve votar. Não. Eu não vou dizer que você deve votar no candidato B, nem no candidato L, nem no candidato C, nem no candidato S. Não pode falar, então a gente bota nas primeiras letras. Não. O que eu estou dizendo a você é que você deve escolher candidatos que defendam princípios que nós defendemos. Mas pastor, a gente tem que pensar no que é o melhor para o Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa, qual é a melhor coisa, a melhor bênção que pode ocorrer na vida do ser humano? Quem sabe? Receber Jesus. É ou não é verdade? Nascer de novo, é passar para o reino celestial. E, enquanto está naquele reino de luz, ele deve seguir os princípios da palavra. E aí sim, ele viverá plenamente dentro da vontade de Deus. É ou não é verdade? Então a gente passa isso para o Brasil. Se nós elegermos pessoas, crentes ou não, católicos ou não, espíritas ou não, mas que defendam firmemente os princípios básicos da palavra de Deus que nós defendemos, o nosso país vai melhorar. Vocês estão entendendo isso? Eu não quero votar, escute bem, eu não vou votar em político que diz, pastor, terrenão para sua igreja aí, de repente, é só o senhor, ajustar aí que eu defendo lá o terreno para a sua igreja. Eu não vou votar nesse tipo de político, não. Por quê? Porque ele não está pensando, preste bem atenção nisso, ele está tentando comprar uma igreja em troca de voto para ele. É claro que nós vamos ter o nosso terreno, irmãos, está chegando, nós estamos crescendo, haverá um grande e maravilhoso templo. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero que seja através de política. Por quê? Porque Deus é a nossa fonte, Ele é o nosso provedor, Ele supre as nossas necessidades, não precisamos disso. Estão entendendo isso? Quer perder meu voto? Me oferece isso para tu ver, perde na hora. Não é assim não. Precisamos de políticos, presidente, senador, governador, deputado federal e deputado distrital, que defendam a Bíblia, que defendam os princípios da palavra de Deus. Mas não é só defender aqui, sabe, chega na igreja, chega no comício, é isso aí, eu sou contra, eu sou a favor, e eu sou isso, e eu sou aquilo. Não, é defender lá, na Câmara. Eu falei hoje de manhã que eu votei numa pessoa, na eleição passada, que eu perdi meu voto. Por quê? É uma pessoa boa, um homem de bem, um homem de caráter, um homem de Deus. Ele fala que é pastor, eu acredito que é também, não sei. Mas só que lá na Câmara a gente não vê um projeto que o cara votou. Não vê um projeto que mostrou, disse, olha, esse aqui, está aqui, defendendo princípios da palavra de Deus. Não se vê. Ou seja, está lá para quê? Para que está lá? Para ser apenas massa de manobra, para votar com a maioria? Perde o voto. Perdi meu voto, voto mais não. Então, você precisa procurar saber de políticos que não importa que sejam crentes ou não, mas que sejam pessoas que defendam firmemente os princípios bíblicos, aquilo que está na palavra de Deus, pessoas que dão a cara a tapa, pessoas que já foram canceladas 1.500 vezes nas redes sociais, por defender aquilo que nós defendemos. É esse tipo de gente que você tem que defender, é esse tipo de gente que você tem que votar, é esse tipo de pessoa.
Estou falando de pessoas. Está todo mundo entendendo isso, gente? Pessoas que apenas defendem o interesse da legenda ou do partido, não interessa para nós. Por favor, preste atenção, não conversa. Pessoas que defendem apenas interesses partidários, não é para esse tipo de pessoa que a gente vota. São pessoas que defendem, acima de tudo, tem lá no gabinete dele, tem logo uma Bíblia, que ele abre, lê e pratica. Não é só para decoração também não. Já começa daí. São pessoas que quando abre uma oportunidade, abre uma coisa, ele fala de Jesus, ele fala da palavra. Ele não se omite naquilo que crê. Porque sim, nós somos cidadãos da terra, mas antes nós somos cidadãos dos céus. Então nós defendemos os interesses do céu. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Hoje, quando você sair daqui, você vai receber essa cartilha aqui, amém? E é de graça, tá bom, gente? É de graça, você não paga nada. Claro que se você quiser mandar um Pix, você vai recebido, né? Mas tudo bem, isso aqui não é pago não. E você vai receber, são algumas orientações políticos-sociais que o nosso ministério desenvolveu. Você vai sair, no final vai ser distribuído para você. Então você pode pegar todas as pessoas que acima de 18 anos, pode pegar essa cartilha, leva para casa. E aí, pastor, eu estava querendo levar uma para o meu marido, minha esposa, meu filho, meu tio e tal. Pode levar sem problema, pode espalhar. A gente tem que mostrar em quem a gente vota, em que tipo de voto, o que é que nós defendemos, amém? Então, eu quero seguir aqui o que diz a nossa cartilha. Eita glória, vamos lá. Uma das coisas importantes, a nossa igreja Verbo da Vida Ceilândia, ela é apartidária. Ou seja, se você é do lado D, ou do lado E, ou do lado C, tá bom? Esquerda, direita, centro, volante, zagueiro, goleiro, não interessa, você está de boa, está tranquilo, você tem total liberdade de atuar em nossa igreja. Nós somos apartidários. Entretanto, às vezes eu fico triste quando eu vejo pessoas defenderem cegamente pessoas que defendem aborto. Um amém. Eu fico triste. O pior de tudo é quando dizem, sou crente. Como assim? A Bíblia diz em Salmos, abre lá, Salmo 139. Salmo 139. No versículo 14, revista atualizada. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Dá para notar que aí está falando da concepção de alguém, do início de uma vida. Continua. Os teus olhos me viram substância indiforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando não havia nenhum deles. Então seu pai teve um relacionamento com a sua mãe, e desse relacionamento surgiu esse próspero e próspera que é você. E aí o que aconteceu? Quando a semente do seu pai se uniu ao óvulo da sua mãe, você surgiu, você apareceu, você passou a existir. Sua mãe não sabia nem que estava grávida, nem imaginava, seu pai menos ainda. Mas a Bíblia diz que Deus viu você, e no livro dele foram escritos todos os teus dias. A vida começa na concepção. Aborto é assassinato. É o que nós defendemos. Mas eu não penso assim. Nosso país tem liberdade de expressão, você pode pensar diferente.
Eu respeito o que você pensa, mas eu sigo o que a Bíblia diz. E sabe, irmãos, quando eu vejo pessoas se comportando de forma tão execrável, de uma maneira iníqua nas redes sociais, aí a gente vai lá e a criatura diz: eu sou cristã. Você não é cristão por causa do que você faz, você é cristão por causa de quem você segue. Se você não segue, você pode dizer 1500 vezes que é cristão, você não é. E o pior de tudo é ver um bando de filhos de Deus dando ok, olha, é cristã. Sei. Os frutos falam muito bem quem você é. E uma pessoa que defende aborto não é cristã. Ah, mas ela diz que é. Defende aborto não é. Por quê? Ei, cristão significa seguir a Cristo. Quem é Cristo? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. É seguir a palavra. Se não segue a palavra, para de mentir. É fake news. É uma grandíssima mentira. Ai, pastor, mas o senhor não conhece a realidade das pessoas. Como é que vai ter filho no mundo onde tem tanta gente morrendo de fome? Minha filha, tenha um filho. E tem tantos casais, eu conheço um monte de casais que gostariam de adotar. Qual o problema? Por que não adotar? Ai, mas olha, porque é um filho indesejado. Pode ser indesejado para você, mas Deus deseja sim ele ou ela. Você não sabe se o seu filho ou sua filha poderá mudar o mundo com a palavra que liberta. Você não sabe. Pessoas, escute bem, pessoas que estiveram às portas da morte, que a gente pode dizer assim, né? Ou seja, por pouco a mãe não abortou ele. Cresceu, prosperou e fez a diferença na vida de tantas pessoas e abençoou tantas vidas. Vocês estão entendendo isso, gente? Aborto não é apenas pecado, é pecado e é assassinato. E nós somos contra. E quem defende isso não tem meu voto. Por mais que diga que é crente, ou que é cristão, ou que é será o quê? Não tem. E não deve ter o seu também não. Amém? Vida acima de tudo. Vou repetir. Vida acima de tudo. Outra coisa que nós defendemos aqui é a liberdade. Liberdade de expressão. Liberdade de você expressar aquilo que você pensa. Mas a liberdade de expressão tem que ter um limite também. Liberdade de expressão para levantar falso, para levantar calúnia, isso a gente é contra. Ou seja, você pode dizer o que você pensa, você pode dizer o que você sente, e você será respeitado. A liberdade de expressão traz para que você seja respeitado daquilo que você pensa. Ah, pastor, mas é porque é a forma, a maneira que a pessoa fala, é que é uma forma muito forte. Bom, a gente não tem culpa de você ser mimizento. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Olha, eu sabia que ia ficar silêncio hoje, mas nem tanto. Nossos visitantes, deixa eu dizer, a nossa igreja é um pouco mais, porque hoje a turma está quieta, estranhamente. Olha, é o frio, é a chuva, tá, beleza, é o frio, mas o frio vai continuar, o ar vai ficar ligado, beleza. Então, escuta só a história, escuta só, presta bem atenção nisso. Se uma pessoa, eu tenho liberdade de expressão, eu vou falar o que eu quiser, aí chega alguém, fala um pouco mais forte, uma voz daquelas bem, e com respeito, mais forte, se assusta, ai, me ofendeu, por quê? Disse alguma mentira? Não, se a verdade te ofende, então você já está errado. Vou dizer de novo, se a verdade te ofende, você já está errado. A verdade, meu irmão, deve ser defendida para valer. Eu sei que existem momentos de falar a verdade, eu entendo isso. Eu sei que muitas vezes por falar a verdade a gente perde tantas pessoas. Eu entendo isso.
o que eu sou contra é por causa do tom de voz de alguém, você simplesmente rejeitar uma verdade. Ô mãe, ai mãe, eu quero um celular. Todo mundo na escola tem celular, por que é que eu não tenho? A mãe do outro lado, porque você não é todo mundo. Ai, me ofendeu. Ai, me ofendeu. Você se ofendeu com a verdade? Você não é todo mundo mesmo não. Você é você. E sua mãe fez muito bem em não comprar um celular só porque todo mundo estava comprando. Porque aí te ensinou uma lição, você é o único. Glória a Deus pela vida das mães. Das mães assim, sabe? Ah, são mães de verdade. Não existe mãe de mentira, eu estou dizendo mãe que se comporta dessa maneira. Amém, queridos? Então, primeiramente, então nós somos sim a favor da liberdade de expressão. O nosso Brasil é um estado laico. Quer dizer o quê? Sem uma religião oficial. E glória a Deus por isso. Amém? Nós não temos uma religião oficial no estado. Glória a Deus por isso. Nem subvencionamos nenhuma religião. É ótimo isso. Entretanto, ser um estado laico não é ser estado ateu. Ok? Vou dizer de novo. Ser um estado laico não é ser um estado ateu. Significa apenas que não tem uma religião oficial, como tantos países tiveram religiões oficiais através dos séculos. O nosso Brasil não, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se a pessoa quiser seguir a Cristo, segue. Se a pessoa quiser seguir a outra coisa lá, segue. Se quiser seguir um sapo, um boi e tal, fica à vontade. Essas coisas todas, é livre. É livre, e quem quiser converter pessoas dessa forma, beleza. Nosso Brasil tem isso, e isso deve ser preservado. Agora, o que tem acontecido ultimamente é que a verdade, quando ela prevalece, a mentira se revolta. E quando se revoltam também os defensores da mentira. Estão entendendo isso? Aí começa, vamos cercear o direito da pessoa se expressar. Vamos cercear as redes sociais. Vamos cercear a internet. Vamos parar, olha, a gente vai, como o nome é censurar, censurar as redes sociais. Censurar as redes sociais, você está atentando contra a liberdade de expressão. Político que defende isso, que fala isso, você não devia nem olhar para a cara dele. Redes sociais, meu irmão, para falar a mesma coisa só porque o governante pensa, é prisão. Não, de jeito nenhum, já não tem voto. Só que o que tem acontecido é o seguinte: enquanto uns são descarados e diz mesmo que vai censurar, os outros não, de jeito nenhum. Mas chega lá, no momento de um voto dele, ele ou vota, ou ele se ausenta, ou ele se ausenta, ou ele se permanece neutro, ou simplesmente vota sim. Esse tipo de político não serve para nós. Ele não serve para nós. Vocês estão entendendo isso? Estou falando de liberdade de expressão. Outra coisa também que nós defendemos é o casamento e família. Nós defendemos que Deus criou macho e fêmea. Coluna do meio é gambiarra que não dá certo. Ou é caba macho, ixi. Perdão, visitantes, perdão, é porque a gente não tinha ensaiado, Vamos lá, ou é caba macho, ou é fêmea. Pronto. Ai, pastor, mas eu não sinto que sou homem. Eu não sinto que sou mulher. Ô criatura, você já se sentiu dragão e cuspir fogo também? Rola. Que tal? Né? Se sentiu um jumento. Liga não, gente. Isso é Ceilândia.
Que é assim mesmo, que a zoeira nunca morre. O diabo, irmãos, ele sabe enganar tão bem que ele convence um homem que é uma mulher, e convence uma mulher que é um homem, mas é mentira. É mentira. Está passando um avião por aqui perto, né? Deve ser. Mas é mentira. Sabe? Porque ele é enganador desde o princípio. A primeira coisa que você precisa entender, preste bem atenção nisso, não liga não, olha para cá, presta atenção no que eu estou falando. A primeira coisa que você precisa entender, todo político ou pessoa que defende esse tipo de coisa, não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Meu irmão, foge de gente assim. Mas o que eu quero trazer é o outro também. Qual é o outro? Tem uns que são descarados, defende e tal, lá vai. Mas irmãos, tem uns que se omitem. Cara, eu fico chateado. Não é por aí não. Não é dessa forma. Vocês estão entendendo isso? Eu vou mudar de microfone, tá? Mudar aqui o microfone para ver se para essa... Pronto. Amém. Vamos lá. Vamos em frente. Preste atenção. Preste atenção aqui. Amém. Olha, preste atenção aqui. Então, políticos que defendem esse tipo de coisa, esse tipo de filosofia, de ideologia, você nem deve olhar para a cara dele. Mas também não vote em políticos que simplesmente se omitem lá. Ou seja, na frente da gente é um, mas quando chega lá, não tem problema não, devemos votar em pessoas que são contra um sistema de corrupção, pessoas que são firmes no que fala. Pastor, já está começando a diminuir a lista, o filtro está cada vez menor, eu estou só te mostrando. Eu falei hoje de manhã acerca de Daniel. Daniel tinha entre 12 e 16 anos quando foi levado cativo para a Babilônia. A Babilônia, irmãos, era um sistema extremamente corrupto. Lá a corrupção era praticamente oficial. Era muito pior do que o Brasil. Lá realmente a coisa era terrível. Mas ele propôs no coração, quando era garoto, não se contaminar. Propôs sim no coração ser fiel a Deus. E amados, ele foi primeiro-ministro em 3 reinados consecutivos, tá certo? E como primeiro-ministro nunca não se contaminou. Tanto é que os seus inimigos ficavam procurando alguma coisa para rolar o impeachment dele e não achava. E olha que a turma procurou. Até que acharam alguma coisa na lei de Deus, e aí jogaram ele na cova dos leões, e todo mundo já sabe a história, né? Os leões jejuaram, fizeram um jejum intermitente, passaram a noite todo dia sem comer nada, sabe? Aí, no outro dia, aí aqueles que tinham jogado, aí cortou o jejum deles, eles comeram os outros que tinham jogado, né? Os inimigos dele. E é interessante como ele permaneceu firme. E o livro de Daniel hoje é chamado de o Apocalipse da Velha Aliança, porque muita coisa que nós estamos vendo hoje, ele viu no âmbito espiritual, que ele era um profeta, o Daniel. Agora eu pergunto, deixa eu te dizer uma coisa, uma pessoa que viveu na antiga aliança, que não tinha o Espírito Santo dentro dele, que o Espírito Santo só vinha em determinadas épocas e depois ia embora, que tinha um contato com Deus que era extremamente limitado, afinal de contas ele era um pecador, ele conseguiu permanecer fiel a Deus. Por que nós hoje, vivendo numa superior aliança, tendo o Espírito Santo dentro de nós, tendo a palavra de Deus na nossa disposição, por que não podemos permanecer fiel aonde seja? Não é o sistema que corrompe, é a pessoa que não tem fundamentos na palavra que se corrompem. Estão entendendo isso, gente? Estão entendendo até aqui? Então, outra coisa que nós somos contra: legalização das drogas. Todo pai, eu disse hoje de manhã, todo pai e toda mãe que teve ou tem um filho viciado em drogas, jamais defende legalização das drogas, porque sabe o mal que faz.
Porque sabe quantas vidas têm sido destruídas? Pessoas que não eram pessoas de bem, não eram bandidos, não, eram pessoas de bem, mas passaram a assaltar e a roubar para manter o vício. Não defende isso de jeito nenhum. Então, observe quem é deputado. Estou falando agora das questões de deputados distritais, federais, senador, que você for votar. Cuidado, para que as pessoas dessa maneira, não dá. Aí chegou um irmão, não, porque se não for crente, eu ainda fico, deixa, mas crente, aí diz, pastor, mas só, o senhor vê, o álcool e o fumo são drogas, fazem mal pra caramba. Eu digo, o negócio já está na lama, e você ainda quer jogar onde? Na fossa? O certo seria, acabou, geral, não tem, pronto, fim de papo. Mas se uma pessoa ainda vai legalizando isso, que é isso? Não é por aí não. Vocês estão entendendo isso, gente? Agora, o que é que tem acontecido? Pessoas falam sobre os grupos minoritários. Grupos minoritários. Por que que os grupos minoritários estão se impondo com tanta força? Já se perguntou? Na escola, várias escolas na América do Norte tiraram a Bíblia da escola. Não se ensina mais Bíblia na escola, porque a história, Estado é laico. Aí estão ensinando ideologia de gênero. Em algumas escolas da Inglaterra estão ensinando as crianças a comerem gafanhotos, a comerem insetos, porque eles dizem que precisam preparar os pequenos para a grande fome. Não é interessante isso? Aí tira a Bíblia das escolas e no seu lugar coloca esse tipo de coisa. Por que é que eles estão conseguindo isso? Porque a maioria está calada. Porque os conservadores, os que deveriam defender os princípios da palavra, estão, eu fujo do confronto. Não interessa isso não, querido. Não é por aí não. Não é desse jeito não. Precisamos de pessoas que botam para valer. Há um certo pastor, que eu não vou citar o nome, nem todo mundo gosta dele, muita gente não gosta dele, mas eu gosto dele. Eu queria até pregar daquele jeito, mas meu nome é Johnson, né? Eu tenho que pregar desse jeito aqui. Rapaz, olha, processo. E o povo fala, por causa do jeito dele falar, ele é bem, digamos assim, bem veemente nas suas convicções. E eu vejo tantos crentes falando mal dele. Crente? Meu irmão, você devia estar aplaudindo. Ô pastor, você concorda com tudo que ele diz? Não, pelo menos doutrinariamente eu não concordo não. Mas eu noto que como ele defende para valer. Eu acredito que todo crente devia ser daquele jeito. Todo crente devia ser daquele jeito mesmo, para valer. Está todo mundo entendendo isso aqui? Aí vem a pergunta, pastor, em quem você vai votar? Amanhã, entre no stories do meu Instagram, que vai estar lá, em quem eu vou votar. Presidente, senador, deputado federal, distrital, vai estar lá, ok? Governador também. Vou colocar lá, não vou dizer aqui não, você entra lá que você vê. Por quê? Aqui eu sou o pastor, lá eu sou Johnson. Aqui eu sou o pastor Johnson, lá eu sou apenas Johnson. Então não vejo nenhum problema nisso. Como pastor, eu não devo influenciar você em quem você vai votar, não é certo, não é correto. Mas eu conheço um pastor que faz isso, eu não quero saber dos outros, eu não sou todo mundo. Aprendi bem isso com a minha mãe. Mas como cidadão, eu posso sim dizer em quem vou votar. Mas o voto é secreto. É verdade que o voto é secreto. Mas eu opto por abrir mão do segredo do meu voto, qual o problema? Sem problema. Amém, queridos? Você me ama ainda ou já passou, gente? Amém, glória a Deus. Então, é necessário haver o respeito às opiniões, que são distintas. Uma coisa que eu quero dizer para você, não discuta. Quando você discute, você pode perder pessoas boas, excelentes, que amam você. Mas pelo fato de você ficar discutindo e tentando impor o que você pensa e o que você fala, você acaba perdendo essa pessoa.
Apenas se posicione e deixe bem claro aquilo que você pensa. E acabou a história. Não discute. Você vai evitar, escute bem, você vai evitar desgastes pessoais. Você vai evitar esse tipo de coisa quando você não fica discutindo. Se posicione. Oh Jesus, como eu fico... Às vezes eu estou lá olhando, né? Porque eu sigo meu povo, gente. Nas redes sociais eu sigo meu povo, eu estou olhando. E eu vejo pessoas discutindo por A, por B, por C. Ô querido, não faz isso não. Tem gente que chega a discutir até por time. O Palmeiras, o Flamengo e tal. Discute não, queridos. Não importa. Se posicione e acabou. Procure ganhar as pessoas com aquilo que você faz, não tanto com aquilo que você diz. Não é tanto com aquilo que você diz, é com o que você faz. São os frutos que demonstrarão quem você quem você segue. Se você é um cristão ou não, são os seus frutos, são as suas ações. Vocês estão entendendo isso? Irmã, pastor, eu já sou a ovelha negra da família, pastor. Nossa, tu fizesse tanta coisa errada assim, foi que houve. Não, é pelo contrário, faça a coisa certa. Mas a minha família, pastor, adora uma mentira, isso, aquilo, outro. Irmã, permanece firme no que você crê, e essa ovelha negra amanhã será a solução para os problemas da família, e você vai solucionar. Permanece firme naquilo que você crê. Está todo mundo entendendo, gente? Está todo mundo entendendo? Uma coisa importante acerca das redes sociais, eu preciso falar isso aqui também. Nunca curta ou comente acerca de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Porque quando você curte, você concorda. Quando você comenta, você gera, o algoritmo lá gera engajamento. Meu irmão, veio, tal, pronto, que bom que eu vi isso aqui, porque menos um que eu vou votar. Pronto, acabou a história. Não fique o tempo todo nas redes sociais, olhando os comentários, vendo os comentários. Não sei aqueles que fazem a pessoa rir, né? Que tem certas postagens lá no Instagram que eu vou para os comentários para saber acabar de rir. Certo? Mas tirando esse tipo de coisa, esse negócio que vai despertar a sua carne, meu irmão, não entra não. Outro dia apareceu a notificação no meu Twitter que alguém postou lá um negócio lá. Eu fui olhar, rapaz, o que ele disse foi uma bobagem tão grande que eu me arrependi. Eu perdi 3 segundos da minha vida olhando para essa bobagem. Mas sabe o que foi que me deu mais assim, digamos assim, eu fiquei mais triste? Foi que quando eu fui olhar os comentários, tinha gente que fez o rema, tinha ex-alunos meus lá, tudo lá comentando a bobagem do outro. Rapaz, para com isso. Não faça isso não, é um conselho que eu te dou, não faça isso. Use as suas redes sociais para falar de Jesus, da palavra e do que ela diz. Aí sim, use suas redes sociais para levantar, para acrescentar, para isso. Amém, queridos? Mas pastor, não teve jeito não, eu me posicionei e aí eu fui cancelado, pastor, olha, eu fui cancelado. Ser cancelado pelo mundo é um privilégio diante de Deus. Afinal de contas, escute bem, quem é amado pelo mundo é reprovado por Deus. Quem é aprovado pelo mundo é reprovado por Deus. E todos os que amam Deus são reprovados pelo mundo. Então, se te cancelarem, ótimo! Quando é o próximo cancelamento? Sabe? Por quê? Porque você está defendendo o que é correto, o que é certo, os princípios bíblicos da palavra de Deus. Amém? E eu vou, na questão dos, deixa eu olhar, pastores. Eu tenho a seguinte opinião. Se um dia eu for um político, e vou logo te avisar, não está nos meus planos nem muito longe, não está. Mas se um dia eu for um político, eu não serei pastor de igreja.
Por quê? Porque as atividades políticas não se coadunam com um pastor. De novo, respeito cada um. Tem gente que consegue ser pastor de uma igreja e ser político. Beleza, eu é que não vejo como. Mas qualquer membro da igreja pode ser um político, sim. Pode ser uma pessoa que se coloca num cargo, pode sim. E se você tem isso no seu coração, deve fazer isso. Mas a partir do momento que você está em um dos 5 dons ministeriais, aí a coisa muda de figura. Detalhe, os dons são irrevogáveis. Uma vez pastor, é para sempre. Uma vez é para sempre, segundo a palavra. Só apenas um detalhe. Agora, de novo, posso votar em pastores, já votei em pastores, não tem problema. A questão essa é a maneira como eu estou pensando, como eu estou mostrando, e é assim que o Ministério da Vida também pensa. Um pastor, ele deve liderar pelo exemplo, por preceito também, e ele deve, o lugar de pastor é no meio das ovelhas. O cheiro, escute bem, o cheiro do pastor é o perfume das ovelhas. Ele tem que estar junto ali. E lá na política não dá não, meu amigo. É complicado. Vocês estão entendendo isso? O abraço de um pastor, pelo cuidado, pelo zelo e pelo amor, é bem diferente de um abraço político profissional. Você está entendendo isso, gente? Olho naqueles que se dizem pastores e vão se candidatar. Olho neles. Olho neles. Amém? Para quê? Para que são pessoas que devem fazer. Primeiramente vem o chamado, depois vem o restante. Amém? Amém, amém? Amém, amém? Amém. Agora, vamos lá. Outra coisa também que nós devemos evitar, e eu vou terminar com essa. Fake news. Irmãos, o que é o fake news, pastor? Mentira. Pronto. Muitas vezes, eu já vi isso, a pessoa sabe de uma história acerca de um certo candidato que ele defende, um candidato bom, um candidato excelente, um candidato muito bom. E aí ele sabe da história e ele não procura ver de onde surgiu a história. E aí acaba compartilhando a história. Deixa eu te dizer uma coisa, se você compartilha uma mentira, você está mentindo. Ah, mas foi fulano que disse, você compartilhou porque quis. Vocês estão entendendo isso? Antes de colocar, escute bem, qualquer história no seu Facebook, no seu Instagram, antes disso, procura saber se aquilo foi verdade. Procura saber se aquilo foi verdade. Já temos muita mentira da mídia tradicional. Já temos muitas mentiras mesmo. Sabe, aquela história de distorcer, para quê? Para que um certo candidato perca, um certo candidato ganhe. Então para com isso, não faça isso. Procure usar, mas pastor, desse jeito a minha rede social vai ficar quase sem nada. É preferível. É preferível. Fale a verdade. Sabe, nas suas redes sociais, tire foto com seu marido, sua esposa, seus filhos. Mostre o que você defende, quem você defende, sua família. Tire foto da sua igreja. Se quiser colocar o seu pastor bonitão lá, olha só, beleza, vai ser uma honra. Mostre com as suas ações quem e o que você defende. Estão entendendo isso? Tira logo, está lá participando do grupo de crescimento, né? No lar, tira uma foto, posta lá, grupo de crescimento, grupo de evangelismo, muitas aulas para Jesus, é uma bênção. Pronto. E assim você mostra, e você não se envergonha. Lembrando que Jesus disse que quem se envergonhasse dele, ele também iria se envergonhar lá no céu, lá naquele tribunal que você sabe que todos nós vamos passar por lá. Estão entendendo isso? Mostre quem, pastor, mas se eu fizer isso, pastor, eu vou ter uns amigos que vão me separar. É porque não eram teus amigos. Amigos respeitam o que o outro pensa e não se separa só porque ele pensa diferente. Esse tipo de gente não interessa para você andar. Amém, queridos? Esse ano nós vamos votar, como eu já falei, presidente, senador, governador, deputado federal, deputado distrital.
preste atenção nisso. Na Câmara Federal e Distrital, nós temos aquele quociente eleitoral, né, para poder votar. Então, você precisa entender, muitas vezes a gente quer votar naquele irmãozinho abençoado, maravilhoso, homem de Deus, que defende, que manda, né, mas ele tem poucos votos. E aí, não, mas eu votei consciente, pastor, eu votei naquele irmãozinho ali, né? Porque acontece que aquele seu voto, se o irmãozinho lá não ganhar, o abençoado não ganhar, não tiver voto suficiente, aquele seu voto vai para quem tem mais votos na legenda. E aí corre o risco de você votar no irmão e eleger um bandidão. Vocês estão entendendo? Ixi, pastor, depois dessa eu não sei mais o que eu vou votar não. Meu Deus do céu. Outra coisa, não anule seu voto. Alguns países da América Latina, por escolherem governantes que não seguiam os princípios da palavra de Deus, estão de joelhos, estão sofrendo. Países antes tão lindos, tão avançados, referência mundial em várias áreas, hoje, olha, pobres, mais da metade da população abaixo da linha da pobreza. Mas sabe por que aconteceu isso? É porque, pastor, eles elegeram gente, é bem verdade, sim, claro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. O que aconteceu foi, nesses países, o governante, que deveria ser a pessoa correta, né, que não defendia todos os princípios não, mas era o mais próximo de defender os princípios da palavra de Deus, fez algumas coisas erradas. Aí a turma do bem, cidadãos de bem, ficaram chateados e, como protesto, não vou votar, eu vou ficar em casa, mas eu não voto. Só que a turma do outro lado foi votar e elegeram quem eles queriam. Foi isso que aconteceu. Não anule seu voto, vá votar. Vá votar, mas saiba escolher. Amém, queridos? Uma pessoa que eu conheci, pessoa boa, pessoa excelente, mas infelizmente era uma pessoa que ele não defendia os princípios da palavra de Deus. Aliás, eles defendiam sim, desde que tivesse algum ganho de alguma área. Pronto, se tivesse algum ganho, eles defendiam. Aí ele veio falar comigo e disse: aí, posso ter teu voto, né? Eu disse: tem não. Por quê? Você é meu amigo e eu gosto de você. Você é meu amigo e eu gosto de você. Mas como político, você não me representa lá não. Eu não voto em você. Pronto. Precisou espalhar isso para o mundo todo? Não, não precisei espalhar isso para o mundo todo. Eu simplesmente disse que não votaria nele. Por isso que você tem que saber escolher. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus disse para eu falar nessa noite.